estou aqui na companhia da oftalmologista doutora Dotnara Roncato, que vai esclarecer algumas dúvidas e comentar a respeito da saúde ocular. Doutora, minha primeira pergunta: o que é considerado pela oftalmologia uma doença do olho? Bem, olá a todos. O olho estruturalmente é muito pequeno, mas existem inúmeras patologias que podem acometê-los. Porém, nós temos que diferenciar o que é uma patologia e o que é o mais comum no consultório do oftalmologista, que são os erros de refração. A que eu me refiro, óculos, como pacientes que têm miopia, que têm hipermetropia, astigmatismo, que para nós, oftalmologistas, nós não consideramos doenças, são distúrbios comuns na população. Doenças, patologias, são desordens que podem realmente afetar o olho, trazendo a cegueira. Então, existem de enormes gravidade, como glaucoma, como retinopatia diabética, como oclusões vasculares da retina, até mesmo estrabismo, que pode levar à perda de visão do olho acometido. E como funcionam os tratamentos dessas doenças? Bem, os tratamentos são muito variados. Num primeiro momento, a gente nunca deve ficar descansada se o olho incomoda, se o olho lacrimeja, se o olho fica vermelho. Então, eu sempre falo para meus pacientes, não é esperar em casa que ele fique bom. E nem ir também a uma farmácia pedir um colírio para o farmacêutico. Deve-se procurar o oftalmologista o mais cedo possível, porque muitas doenças são tratáveis, mas com diagnóstico precoce tem excelente prognóstico, o que não pode ficar realmente esperando em casa. Essas doenças, elas são hereditárias, elas são trazidas de berço ou não? Existem algumas doenças que sim, algum componente hereditário. O glaucoma, nós sempre pesquisamos a história familiar das pessoas. Estrabismo também, enfim, retinopatia diabética, através de mulheres que têm diabetes, mas eu acho que você se refere a doenças genéticas, né? Doenças com expressividade genéticas. Elas não são frequentes no consultório, mas a gente costuma sim observar pessoas que têm daltonismo, que têm perda de visão noturna, enfim, alguns outros acometimentos. Como a pessoa faz para identificar logo no início um problema, seja ele um distúrbio ou uma doença? Como ela faz para diferenciar esses dois e pegar a doença logo no início? Bem, a doença, ela sempre leva a pessoa a ter um sintoma crônico. A gente não pode aceitar sentir dor de cabeça todo dia, sempre, e ficar esperando em casa. A gente não pode aceitar que o nosso olho fique vermelho, que haja secreção ocular, pus no canto do olho, e ficar esperando em casa. Então, desconfiar sempre e aí procurar o recurso médico. A visão, ela é realmente prejudicada com o tempo ou isso é mito? O tempo não influencia? Na verdade, existe o que a gente chama de cansaço ocular, que é presbiopia. A presbiopia é uma perda de acomodação ocular depois dos 40 anos, que faz o quê? A pessoa começa a estender o ponto próximo do óculos, do papel, para poder dar o ponto de leitura. Isso não é normal, né? Então, nesses casos, sim, existe a vista cansada, que chama-se presbiopia, e a gente tem que corrigir com um óculos, para que realmente não haja prejuízo para essa pessoa, como dor de cabeça, como desconforto ocular, dor ocular até mesmo. Como é que eu faço para diferenciar, então, esta visão cansada de um problema mais agravado, né? De uma doença, por exemplo, que talvez apresente o mesmo sintoma da visão cansada? Se é somente uma visão cansada ou se há por trás um problema mais sério onde eu preciso de um tratamento mais sério. A visão cansada, geralmente a pessoa nunca acorda pela manhã já com aquela dorzinha, com aquele desconforto, com aquela cefaleia frontal. Aquilo acontece progressivamente depois de todas as suas atividades diárias no final do dia. Então, no final do dia, aquele desconforto, aquela ardência ocular, enfim, isso daí sim é uma vista cansada, é um problema que geralmente se resolve com óculos e não uma patologia grave. Doutora, nos recém-nascidos, a dificuldade é de quanto? Porque os recém-nascidos, para identificar uma doença num recém-nascido, o recém-nascido tem a questão de não saber se manifestar, da incapacidade de se manifestar, e isso acaba dificultando num diagnóstico, até mesmo dos pais, né? Como os pais procedem
quando uma criança tem uma doença, mas o pai não entende direito como funciona, como é que ele sabe que deve procurar um profissional? Bem, existe uma regra básica. Os pacientinhos que são recém-nascidos, mas prematuros, eles sempre têm que ser encaminhados a um oftalmologista. Até mesmo pela questão de uma patologia grave, que é a retinopatia da prematuridade. Aquele neném que ficou na CTI, que recebeu oxigênio e que o pulmãozinho não estava bem adaptado, enfim. Esse neném tem que ser avaliado. Então, os pediatras sempre encaminham para o exame de fundo de olho sob midríase, com a pupilinha dilatada. Os recém-nascidos a termo, aí é outra questão. Normalmente, o recém-nascido ele não tem um paralelismo ocular. O olhinho dele, às vezes, fica um no centro, o outro vai um pouquinho para o lado. Isso é muito comum, mas geralmente passa em torno de 2, no máximo 3 meses. Se isso não passar, no máximo em 3 meses, tem que consultar, porque não se trata bem de um padrão de normalidade. O neném, com 3, 4 mesinhos, já tem que fixar o olhar, ele tem que olhar para a mãe quando a mãe fala, ele tem que perceber que há um movimento na sua frente e acompanhar aquele movimentozinho. Isso a gente vê até mesmo, às vezes, com nenenzinhos de 1 mês. Eles já conseguem fazer isso. Outro teste que o pai pode fazer, e quando a gente tem um filho, a gente tira muita fotografia dele, né? Se quando na fotografia um olho, que existe o flash da máquina fotográfica, um olho está normal e o outro com reflexo alterado, ou seja, um olhinho, a pupilinha está marronzinha, normal, e o outro olho tem o reflexo avermelhado, isso não é normal. Os 2 olhos têm que estar da mesma forma, então isso também é um indício e tem que ser levado ao oftalmologista para exame de fundoscopia sob midríase. Cuidar se o olhinho não fica vermelho, se não há secreção ocular, todas essas questões. Doutora, nós vamos fazer uma pausa na nossa conversa e já voltamos com o segundo bloco do programa Questão Saúde. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. Volta ao segundo bloco do programa Questão Saúde, hoje na companhia da oftalmologista doutora Dotnara Roncato. Doutora, quanto ainda ao assunto das crianças, a criança que usa um óculos ou uma lente de contato, ela merece uma atenção redobrada? Bem, antes disso, eu gostaria de mencionar que toda criança, em torno dos seus 3 anos de idade, no máximo, deve ser avaliada, até mesmo se ela não apresenta sintomas oculares. Por quê? Porque a nossa visão ela é binocular. Então, o olho e o organismo todo é capaz de suprir todas as necessidades que existem só com a visão de um olhinho. Então, às vezes, existem algumas alterações anatômicas que façam com que um olho seja bem desenvolvido e bem normal, de visão normal, e o outro não. E o outro incorra em astigmatismo, em alta hipermetropia ou alta miopia. Se isso não for diagnosticado com precocidade e colocado óculos, que a correção ideal é um óculos, ou até mesmo uma lente de contato, aquela visão não vai se desenvolver. E a fase plástica do desenvolvimento da visão da criança é até em torno dos 7, 8 anos de idade. E sim, em relação às lentes de contato, existem cuidados básicos, mas que quando o oftalmologista adapta a lente de contato, seja numa criança, seja num adulto, existem regras básicas que eles
nós passamos para os pacientes para que não haja problemas. Nas pessoas no geral, existem restrições ou contraindicações quanto ao uso da lente de contato? Não existe uma contraindicação formal, mas o oftalmologista tem condição de saber qual a curvatura do olho da pessoa, se existe blefarite ou não. O que é blefarite? É aquela pessoa que tem a pálpebrazinha meio inchada, meio vermelha, com tendência à infecção. Isso daí não é uma contraindicação absoluta, mas nós temos que redobrar o cuidado na adaptação desse paciente. Também aquelas pessoas que têm muita alergia, que têm rinite alérgica, que têm asma e que sofrem de coceira ocular, na maioria das vezes tem que ser feito um tratamento para poder adaptar e talvez essas pessoas não consigam fazer o uso diário de lente de contato, mas talvez para um uso social. Nada impossível, cada caso tem que ser avaliado conforme cada paciente se expressa com seus problemas, mas basicamente esses é que trazem mais cuidados no nosso consultório. Doutora, hoje é mais comum e mais frequente pessoas com problemas de visão. E muitas pessoas não procuram o diagnóstico com um profissional e vão em busca do óculos ou da lente de contato sem uma receita médica ou uma orientação médica. Qual é o problema, qual é a gravidade deste tipo de ação? Essa tua pergunta é extremamente importante. Como eu havia falado, a falta de visão é apenas um sintoma, que pode ser um sintoma de falta de óculos, pode. Mas pode ser a falta pode ser o desenvolvimento de uma doença muito grave ocular. E essas pessoas que fazem avaliações, eu fui ver a visão e o fulaninho ali me colocou um óculos, sem medir a pressão, sem avaliar a superfície ocular, sem medir vários parâmetros que nós fazemos no consultório, sem ver o fundo de olho e toda uma série de alterações que podem estar acontecendo nesse olho, essa pessoa sim pode perder a visão. Ainda dentro deste mesmo questionamento, as pessoas buscam muito o óculos para descanso, o óculos de descanso. O que é este óculos de descanso que as pessoas tanto buscam e tanto utilizam? Bem, na verdade, os oftalmologistas são muito céticos quanto a isso, né? Mas não existe uma regra geral que separe, que seja divisor de águas. A gente tem que ver muito a necessidade daquela pessoa. Se aquela pessoa passa o dia inteiro na frente do computador ou o dia inteiro lendo e se realmente está com sintomas de astenopia, que é dor de cabeça, desconforto ocular, enfim. Se aquele óculos com um tratamento, uma lente antirreflexo, for trazer um pouco de benefício, ela vai se sentir um pouco melhor no final do dia, sim, a gente prescreve. Agora, a gente não prescreve para uma pessoa, por exemplo, uma recepcionista que vai lidar com o público, enfim, e que aquele óculos para ela não vai fazer a menor diferença. Aí tu tocaste em outro ponto agora da questão do computador. Muitas pessoas usam a televisão, assistem a televisão ou fazem muita leitura com pouca luminosidade. Esses fatores interferem na qualidade da visão ou isso tudo é mito também? Na verdade, assistir televisão, usar o computador num ambiente que não há muita luminosidade, força o olho. Por quê? Porque a nossa pupila, a menina do olho, essa estrutura que fica bem no meio aqui, essa estrutura redonda, ela é dinâmica. Ela se fecha ou ela se abre no decorrer do dia. Quando há pouca luminosidade, essa estrutura se abre, ela faz a midríase que a gente fala. E se a pessoa está usando o computador ou vendo televisão, com ambiente de pouca luz, aqueles raios da televisão, né, do brilho da televisão, entram direto no olho dela, praticamente sem filtro. Isso sim pode causar sintomas, pode causar desconforto. Por isso que a gente sempre orienta que façam isso numa sala com uma luz bem suficiente. A questão da sensibilidade ocular, tanto a uma poeira, ou a luz do sol, até a luz artificial, isso até que ponto é normal e até que ponto ela pode virar um problema ou até uma doença mais séria? Bem, tem pessoas que dizem, meu olho é claro, ele é mais sensível. É uma crendice popular? Eu não diria que seja uma crendice popular, tem um fundo de verdade. Por quê? Porque o que dá o pigmento para o nosso olho é a íris, né? Essa estrutura aqui. Quando o olho é um olho claro, que tem uma íris azul, ela tem menos pigmento. Quando é o olho marrom, ou mesmo muito mais escuro, tem mais pigmento. Dessa forma, sim, essa pessoa que tem o olho mais claro tem realmente mais sensibilidade à luz, porque a íris não protege tanto a retina quanto a íris de uma pessoa que tem a cor mais escura. Então, realmente tem mais sensibilidade. Pessoas que têm sensibilidade à poeira são pessoas que têm, e hoje em dia é muito comum com a poluição que existe nas cidades,
uma intolerância, um grau de alergia. Então, realmente, o olho irrita, o olho fica vermelho, há uma coceira, há uma ardência, mas por causa disso. E justamente por nós convivermos em ambientes poluídos, as pessoas sofrem muito com a irritação ocular. E aí a primeira ação quase que instantânea e impensada é a coceira, é coçar, é com o dedo, é com um objeto. E às vezes, muitas vezes esse objeto está sujo e acaba piorando, né, a situação do olho. Como uma pessoa deve agir corretamente com uma irritação, seja ela por poeira, por pó, por fumaça, para que não interfira na saúde ocular? Bem, a gente sempre brinca com o paciente, o olho a gente não coça, né? A gente coça com o cotovelo, ou seja, nunca. Primeiro, por quê? Porque a gente vai coçar com a mão, realmente, você acabou de falar, a mão está suja, e é através das nossas mãos que a gente contamina os nossos olhos. Contamina com bactérias que fazem da secreção. Então, no primeiro momento que há uma irritação, que o olho ficou vermelho, entrou poeira, enfim, a pessoa não tem um colírio disponível, um bom lubrificante, vá na pia e lave o rosto. Aquilo ali já alivia. Se está em casa, entrou, está muito irritada da rua, entrou, lava o rosto, pica gelo, faz uma compressa de água gelada, também vai aliviando. E claro, depois existem tratamentos específicos para isso, né, que a gente pode ministrar, mas bem avaliado o caso. De quanto em quanto tempo é ideal procurar por um profissional dessa área? Depende, se a pessoa é uma pessoa que não tem histórico, que não tem sintomas oculares, enfim, até os 40 anos, eu acho que no mínimo de 2 em 2 anos deveria fazer um check-up, deveria ver como é que está a pressão ocular, fundo de olho, enfim. Agora, se a pessoa tem histórico familiar de glaucoma, se tem alguma sensação, se trabalha muito da frente do computador, se lê muito, enfim, revisões de grau de óculos também são anuais. Doutora, então, para nós encerrarmos este último bloco do programa, eu gostaria que tu desse, se é que existem algumas dicas, então, para manter a boa saúde do olho. Bem, de uma forma geral, nós sempre orientamos os pacientes que usem, para sair ao sol, um óculos com proteção solar, um óculos que tem origem, né, que a gente sabe que realmente tem proteção UVA e UVB, quanto os raios, né, ultravioleta. Não por uma questão de estética, a maioria das pessoas usam óculos, questão de estética. Não é questão de estética, é questão de proteção realmente. O nosso olho não tem a capacidade de filtrar esses raios. Um óculos de sol, sim. Sair se proteger do sol, né? De uma forma geral, usar um óculos e não evitar o uso do óculos, não ficar em casa esperando que vai passar aquela dor de cabeça que eu tenho no final do dia, isso não é nada, fica se arrastando aquele quadro, enquanto que pode ser resolvido de uma forma muito mais rápida e eficiente, se comparecer à consulta. Eu conversei aqui então com a oftalmologista doutora Dotnara Roncato. Doutora, muito obrigada pela tua disponibilidade. E para ti que quer enviar a tua dúvida, as tuas sugestões de um assunto para nós abordarmos, é só enviá-lo pelo e-mail tv.unifra.unifra.br. Nos vemos a semana que vem e até lá!